Ok, ok, alunos! Chegamos para mais uma aula de história. Isso! Você que acabou de sair do ensino fundamental, entrou no ensino médio, já está percebendo que a pegada é mais tensa, não é isso? Pois é, a nossa regra, que nós acostumamos aqui no ensino médio, é a seguinte: você abre o teu caderno, coloca a data de hoje da tua aula e daqui a pouco coloca também o título dessa aula. E procure anotar tudo o que eu estiver explicando aqui. Mas para que isso, professor? Não é mais fácil eu pegar e revisar depois dessa aula? Pois é, só que você anotando, você não esquece, tá bom? Aí, quando chegar o dia da prova, você vai pegar esse material, vai poder revisar e, com certeza, vai fazer uma excelente prova, tá bom? Obrigado aí ao professor que não está nos auxiliando aí na ponta, que acaba sendo nosso parceiro, e a você também, aluno, que está aí contribuindo, de certa forma, direto ou indiretamente, assistindo nossa aula, aprendendo e, com certeza, lá na frente irá colocar em prática. Aula 9.1 já está aí no quadro para vocês verem e partimos, então, para a nossa aula. Bom, professor, o que nós iremos ver hoje na nossa aula? Vamos lá. Ó, herança da cultura grega. Se nós já viemos lá da cultura mesopotâmica, vários povos, né, que foram criados, aí os assírios, os caldeus, babilônios, etc, etc, etc. E aí depois desses povos que estavam ali entre a Mesopotâmia, que na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, aí agora vamos ver a Grécia, depois tem o Egito, depois tem Roma, enfim, aí iremos vir para a Idade Média, porque aqui é a Idade Antiga, até chegarmos na Idade Contemporânea. Lá no terceiro ano, aluno, lá no terceiro você vai começar a ver a Idade Contemporânea. Aula 9.1, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a filosofia e a ciência, sobre as artes, religião e a mitologia, e a interação cultural com o Oriente. Fechou? Vamos lá. Para a aula de hoje, eu tenho como habilidade comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Assim como também tem que associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Tá bom, aluno? Feito isso, opa, é só correr para o abraço. Filosofia e ciência. Pois é. Olha o entendimento filosófico voltado para a ciência, para a prática, para a curiosidade. E quando você faz isso, claro que vai partir do homem esse interesse curioso de querer desvendar determinados mistérios. Porque a curiosidade, de fato, ela leva a isso. Você simplesmente não recebe a informação e fica ali estacionado. Não, você vai procurar ter maiores entendimentos. Aí, para que isso? Na verdade, para você se satisfazer com o resultado que é apresentado. Na verdade, você não vai se conter com pequenas informações. Você vai procurar ter muito mais. Porém, o que se tem percebido também é que no decorrer, ideias mirabolantes, ideias inimagináveis, ideias utópicas vão acabar aparecendo. E aí, rapaz, começa a ver esse confronto do o que de fato é verdadeiro e o que de fato é mentira. Tá bom? Vamos lá. Os intelectuais gregos, eles não se dedicavam apenas a temas abstratos, como, por exemplo, a beleza e o sentido da vida. Eles também procuravam entender o mundo ao seu redor. E alcançaram grandes avanços na física, na matemática
e também na filosofia. Veja, vem aqui para mim, deixa eu explicar para vocês. Os gregos em si, deixa eu pegar aqui, ó. Os gregos em si, eles não se dedicavam apenas a temas abstratos. O que é temas abstratos, pessoal? Temas inimagináveis. Temas que ficavam na imaginação do homem. Mas eles também buscavam se dedicar a tema mais concreto, como, por exemplo, algumas transformações na física, na matemática e também na filosofia. O homem grego, a sociedade grega, ela buscou conceituar o termo beleza. Tanto é que em Atenas e Esparta tinha uma mentalidade do que ia ser ter um sinônimo de beleza. Por exemplo, os espartanos, eles trabalhavam muito o corpo físico. O corpo estrutural, braço, perna, mas também tinha que produzir na mente. Atenas é a mais questão de mente. O sentido da vida. O que é nascer, o que é viver. E aí, esses conceitos, eles chegam até os dias atuais. E de lá para cá, esses conceitos vão ganhando vantagens, melhorias, outros significados. Então, claro que novos pensar, novos conceitos irão reformatar aquele pensamento antigo. Mas não se perde a essência que iniciou lá atrás. Por isso que os gregos têm essa pegada. De lá, nós seguimos dando continuidade nesse pensar grego. Ainda mais com as invenções, os avanços que foram gerados pela física, pela matemática e também pela filosofia. Fechou? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, o que nós temos? Por exemplo, na filosofia. Na filosofia, Atenas, a cidade de Atenas, a sociedade ateniense, lá em Atenas, ela foi palco de desenvolvimento filosófico. Isso durante o período clássico da Grécia. Esse período clássico, ele é do século V a.C. Vejam, os filósofos gregos, eles pensavam e criavam teorias para explicar a complexa existência humana. Professor, como que eles criavam essa teoria? Com base em quê? Os comportamentos e sentimentos também eram uma forma de pesquisa, de interpretação. Podemos destacar como principal filósofo grego Platão, Sócrates e Tales de Mileto. E aqui, respectivamente, na filosofia, na matemática e na astronomia. Tales de Mileto era astrônomo. Viu? Então, com base nessas formações, buscávamos as informações para melhor explicar a existência humana. Que não é fácil. Entender como que o homem tem vida, como que a vida é gerada. Todo esse universo que até hoje, na idade contemporânea, pós-contemporânea, o homem tenta buscar uma explicação. Você pode fazer tudo na medicina, menos projetar a vida, dar a vida. Você pode até criar através de pedaços de vários corpos, você pode até montar um corpo, mas e a vida? Eu posso colocar lá um órgão, um coração, um pulmão, um rim, sei lá, tudo. Eu posso deixar tudo em detalhe, mas e a vida? Eu acho que vocês já assistiram o Frankenstein, que é uma composição de parte de vários corpos.
colocar o cérebro, o cara costura a cabeça, uma cabeça, o braço de um, a perna de outro, enfim. Mas e a vida? Aí os gregos, eles buscaram esse entendimento, como que esse ser humano, ele surge, ele cresce, o que leva ao crescimento. E hoje, por exemplo, temos as doenças. O ser humano ele é fragilizado em determinadas doenças. Os índios, por exemplo, não pode pegar uma gripinha, senão acaba dizimando todo o grupo. Tá? Vamos avançar. Essa imagem que vocês estão vendo aí, alunos, é uma imagem emblemática. Por que eu falo isso? Porque nessa imagem eu tenho a união de vários pensadores filosóficos. O nome dessa imagem é Escola de Atenas. De imaginar que na escola todos os principais pensadores estão reunidos. Claro que cada um vai viver em um período diferente. Só que essa pintura procurou demonstrar todos os principais personagens da Grécia. Aí eu tenho Platão, eu tenho Sócrates, eu tenho Aristóteles, eu tenho Tales de Mileto, eu tenho Pitágoras, eu tenho todos os principais personagens nessa imagem. Claro que isso é impossível eles terem vivido no mesmo período. Cada um em um período diferente. Cada um que vocês estão vendo nessa imagem aqui tem um nome. Cada um deles. Cada um deles. Cada um. É incrível. É incrível. Mas tem. Se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar o nome de cada personagem. Tá bom? Olha aí. Na filosofia, eu tenho aqui o estoicismo, epicurismo e o ceticismo. O estoicismo, por exemplo, fundado por Zeno de Citium, ele defendia a felicidade como equilíbrio interior. O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. No epicurismo, que vai ser fundado por Epicuro de Samos, ele pregava a obtenção do prazer, que era a base da felicidade humana. No ceticismo, que vai ser fundado por Pirro, caracterizava-se pelo negativismo e defendia que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. Inclusive desprezava as coisas materiais. Valorizava a essência da felicidade, a essência de viver. Para eu viver, eu não preciso encontrar bens materiais. Eu posso me dar muito bem sem esses bens. Porque quando eu partir, eu não irei levar nada. Ah, mas esses bens, por exemplo, eles vão facilitar a tua vida. Sim, por um dado momento, por um período, por um curto período também. Então, eles se concentravam mais na questão do viver e não o de ter. Vejam, Sócrates, por exemplo. Sócrates, o período tem como marco principal o pensamento desenvolvido por Sócrates, que é desse período aqui, ó, antes de Cristo. Sócrates, ele é conhecido como o pai da filosofia, mesmo não sendo o seu precursor. Ele vai estruturar a forma de busca pelo conhecimento que vai acabar fundamentando aí a filosofia. Daí o termo período socrático. Tá? Então, acaba dando a ele esse direcionamento, essa vantagem. Sócrates, ó, é o famoso pai da filosofia. Avançamos. Nas ciências, por exemplo, eu tenho aqui a matemática. Sobressaíram Euclides e Arquimedes.
E eles irão desenvolver a geometria. Euclides, por exemplo, ele vai utilizar a geometria baseado nos seus estudos de física. Ele traz para a física a geometria. A física mecânica mereceu também a atenção especial por parte de Arquimedes, tornando aí possível a invenção de novas armas de ataque e também de defesa. Viu como os caras tinham conhecimento fértil na época? Se desenvolvia? Pois é. Por exemplo, na astronomia, acaba se destacando aqui Aristarco e Hiparco. Na tentativa de medir o diâmetro da Terra e a distância do nosso planeta ao Sol e à Lua, Aristarco ele lançou a hipótese heliocêntrica, isto é, a de que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol, que não foi aceito naquela época. Lembram? Que vai haver, inclusive, uma discordância por parte da igreja. Porque a igreja, ela também possuía os seus pesquisadores, os seus cientistas. Só que a igreja, ela queria sair na frente. O que ela dissesse estava dita. Já era. Nenhuma outra pessoa poderia ser melhor do que a igreja. Então, por isso que alguns, inclusive, irão para a fogueira por desrespeitar esse processo, que a igreja acabava tendo esse todo o controle. Tá? E aí, quando eu falo Ispa e Hiparco, eu tenho esses fundamentos que está voltado para esses dois pensadores. Isso é o básico. Esse é o básico. Ó, nas artes, por exemplo, se vocês buscarem nas construções dos Partenones, nas construções gregas, na escultura que é feito, tá? Na forma de ser, tudo isso acaba remetendo como arte. E aí você vê, por exemplo, uma mistura de perfeição. E os gregos vão trabalhar muito nesse sentido. Quer ver? Olha aqui. A Grécia Antiga, ela vai ser considerada como uma civilização de grande esplendor cultural. É incrível como que a sociedade ela estava se moldando, estava avançando, estava cada vez mais aprimorando a sua arte, o seu conceito, a sua forma, a sua política, a sua economia, a sua cultura. Tudo isso era um aprimoramento. Por exemplo, os gregos, eles desenvolveram a filosofia, desenvolveram as artes e também a tecnologia. Além do mais, os esportes e tantos outros segmentos. Veja que essa sociedade, para aquele período, já estava muito avançada. Se lá atrás estava avançado, aí vocês imaginem lá na frente com os egípcios, mais lá na frente com os gregos, mais lá na frente com a Idade Média. Nossa! Claro que, com o passar do tempo, o que se tem visto é o melhoramento dessas estruturas. Vejam, tamanha era a importância dessa cultura que os romanos, ao invadir a Península Balcânica, eles não resistiram e beberam nesta esplêndida fonte cultural. Vem aqui para mim. Vem aqui para mim. O que o texto ele menciona é justamente isso daqui, ó. Com o passar do tempo, as civilizações elas irão se encontrar, elas irão acabar adotando o mecanismo de outras civilizações. Vejam, aqui ele fala ó, que os romanos beberam nessa fonte. Agora a sociedade romana vai pegar vestígios da sociedade grega e vai trabalhar nessa melhoria lá na frente. E o que nós temos percebido é que ao longo dos séculos vai haver essa melhoria, essa transformação. E é isso.
Veja, nós estamos aqui no século XXI, que para muitos pesquisadores é o pós-contemporâneo. Daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos, nossa, essa vida na Terra já tem melhorado, há séculos. Hoje, por exemplo, já temos uma melhoria significativa. E lá atrás era para eles o ápice, mas faltava muito mais. Continua na tela, vamos lá. Na sequência, veja, sai comigo. Os gregos eram excelentes escultores. Eles buscavam retratar o corpo humano em sua total perfeição. Gente, cada detalhe, no olhar, na expressão, os caras eram fera. Músculos, vestimentas, sentimentos e expressões eram retratados pelos escultores gregos. As artes plásticas influenciaram profundamente a arte romana. E a arte romana, ela vai influenciar a arte renascentista. É incrível. Hoje, quando você pega um cara, um pintor, um escultor, que ele trabalha nos mínimos detalhes a sua arte, você olha assim, cara, que perfeição. Mas é técnica. É uma técnica que você vai melhorar cada vez mais. Você não nasceu já sabendo, você vai aprender, você vai se aperfeiçoar a cada ponto, a cada elevação. Por quê? Vai melhorando. Claro que para isso você consegue melhorar muito mais quando você tem leitura, quando você aprende um pouco da teoria e você vai praticando, exercitando, até chegar à perfeição. Por exemplo, uma arte plástica, o cara que pinta, nossa, se ele volta atrás e percebe que lá atrás, quando ele começou, não era tão perfeito assim. E hoje está na perfeição. Por exemplo, o teatro. Os gregos eles eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatro ao ar livre. Aluno, inclusive as aulas eram ao ar livre, com os professores. Os atores representavam usando máscaras. As comédias, dramas e sátiras, elas retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Por exemplo, Ésquilo e Sófocles foram os dois mais importantes escritores de peças teatrais da Grécia Antiga. Vem aqui para mim. Aluno, joga aqui. Nós temos aqui dois grandes nomes do teatro, Ésquilo e Sófocles. Questão de prova, de concurso e de Enem. Pelo amor de Deus, não esqueça esse nome. Os teatros gregos, quando eles iam fazer representações, e isso na tua escola também tu faz, às vezes o professor pede para fazer uma apresentação teatral, na época os caras colocavam máscara até para retratar um político, um governo, uma liderança, chamado de comédia, que riam pra caramba, então eles alteravam um pouco o roteiro da peça, e muitas vezes eles faziam sátiras, ridicularizavam o seu governante, um senhor de escravo. Era uma forma de protestar. Só que era um protesto cultural, intelectual. Hoje você faz comédia de um personagem, por exemplo, você está denunciando. Você está passando em forma de risada o que o cara está cometendo. Entendeu? Então, de lá para cá, essas peças teatrais, elas ganharam uma evolução até os dias atuais. Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, por exemplo, na arquitetura. Os gregos eram feras. Uma das formas de se estudar a arte grega
se dá por meio dos formatos das colunas, que definiam o estilo de cada uma delas. Por exemplo, as colunas dóricas, as colunas jônicas e as colunas coríntias. As colunas dóricas eram colunas sem base e com a extremidade superior, mais conhecido como capitel, curva. As colunas jônicas, elas tinham as extremidades inferiores e superiores adornadas por duas voltas. As colunas coríntias eram uma mistura dos estilos dóricos e jônicos. Para tudo isso, vocês entenderem como é que funcionava a questão da arquitetura. A interação cultural com o Oriente. Observe aí. Eu tenho aí Portugal, tenho Espanha, eu tenho aqui embaixo o Mediterrâneo, eu tenho aqui a Grécia. A Grécia está aqui, ó. Tá bom? Vejam. Na cultura helenística, ou helenismo, vai ser o resultado da união, falamos de fusão, dos elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental. Destacando-se com elementos originais e marcantes que caracterizou as regiões conquistadas pelo Império de Alexandre Magno. Olha aí. Alexandre Magno foi o cara, hein? Hélade, região entre a Grécia Ocidental e a região do Norte, cujos habitantes, que eram os helenos, eles prestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu até o Oriente afora. Por meio não só de uma língua comum, que era o koiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio e também da escultura. Garoto, a coisa era muito mais avançada como se pensa. Olha, gente, aluno, a Grécia era chamada de Hélade, porque os gregos, eles irão entender que eles serão descendentes dos helenos. Então, para ser descendente de helenos, vai ser Hélade. Mas isso porque os gregos procuraram uma descendência comum que pudesse lhe representar. Então, os gregos se diziam ser descendente dos helenos. Então, logo a Grécia é Hélade. Durante 13 anos, esse daqui é o busto de Alexandre Magno, que vai viver de 336 até 323 a.C. Alexandre, ele vai conquistar o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e vai chegar até o território da Índia. Percebe o quanto ele era habilidoso, o quanto ele era audacioso, tinha um exército bastante intencionado para aumentar o seu império. Na verdade, a Grécia também não vai ser um império, como vocês já estudaram lá atrás, mas vai conquistar regiões. Possivelmente esse busto ele foi encontrado, ou foi uma criação para saber como é que era o Alexandre Magno. Na cultura helenística, ela vai substituir a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas. Pelo monumentalismo, pelo pessimismo, pelo negativismo e pelo relativismo. Eles irão trocar a concepção de que o homem era o centro, a medida de todas as coisas. Então, troca
por todos esses, pelo monumentalismo, pessimismo, negativismo e relativismo. Vejam, os principais centros de difusão dos valores do helenismo e da cultura helenística vai ser quem? Alexandria. Alexandria, inclusive, tem um filme chamado Alexandria. Se você puder assistir, aluno, é muito bom. É um filme que fala sobre a criação da Biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. E Alexandria fica onde? No Egito. Uma outra cultura é o Pérgamo, que fica na Ásia Menor, e a Ilha dos Rodes, que fica no Mar Egeu. Existem documentos do que o dilúvio, que é bíblico, ele teria acontecido no Mar Egeu, quando houve um derretimento da camada de gelo, aumentando o volume da água. Então, causando aí alagamento nas cidades que estavam naquela região. Ok? O helenismo desenvolveu uma arquitetura onde predominava o luxo e a grandiosidade. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria com milhares de papiros. Não eram livros, eram papiros. Eles escreviam e guardavam, escreviam e guardavam. Vocês vão ver daqui a pouco a biblioteca. O Farol de Alexandria, que vai ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o altar de Pérgamo, dedicado ao Deus dos deuses, Zeus. Essa daqui é a Biblioteca de Alexandria. Como seria? Seus detalhes com douramento, e os papiros todos amontoados. Para você caçar aí uma informação, tinha que abrir papiro por papiro. Você imagina um livro com 800 páginas. Só que antes eles escreviam em páginas grandes e intocável. Digamos, cada papiro desse aqui é como se fosse um livro. Sabiam? Avançamos. Na religião e na mitologia. Aí vocês agora vão dar um passeio na ideia como que eles interpretavam essas mitologias. Vejam, aí eu tenho aqui Zeus, eu tenho Poseidon, ou Poseidon, eu tenho Afrodite, eu tenho vários outros deuses, eu tenho Hércules, cada um deles está na mitologia. Olha lá. Para explicarem as coisas do mundo e transmitirem conhecimento populares, os gregos criaram vários mitos e lendas. As histórias, elas eram transmitidas oralmente, de geração para geração. Oralmente. Então, eu contava a historinha para o meu filho, que vai contar para o meu neto, que vai contar para o bisneto, e assim vai indo. Tá? Então, se criou essa cultura. A mitologia, ela era repleta de monstros, de heróis, deuses e também de outras figuras mitológicas. Por exemplo, aí eu tenho Poseidon, ou Poseidon, eu tenho o mar, eu tenho o Mercúrio, eu tenho Vulcão, eu tenho Prometeus, eu tenho Junos, eu tenho Vestas, eu tenho Vênus, eu tenho Apolo, eu tenho Júpiter, eu tenho Atlas e tenho Orfeu. Veja aí, os mitos mais conhecidos vai ser o do Minotauro, também o de Cavalo de Troia, a Medusa e os 12 trabalhos que foi exercido por Hércules. Inclusive, esse Minotauro, reza a história que vai ser o filho de uma rainha ou de uma princesa, que quando nasce com essa deformação, o pai, o rei, para não matar, ele vai esconder ele no labirinto, debaixo
do castelo. E só que ele precisava se alimentar. E também era por ano dado a ele 7 jovens virgens, tanto homens como também mulheres. E o Minotauro ia, matava e os comiam, se alimentava disso. Então era uma fera que estava sendo criada. Era o filho de uma rainha, mas não podia matar. Até que teve um herói que foi lá e executou o Minotauro. E até hoje, essa história, ela vem à tona nas aulas de história, em livros. Como também eu tenho a Medusa, que tinha a cabeça cheia de cobra, de serpentes. Ninguém conseguia olhar para a Medusa, porque ela petrificava a pessoa. A pessoa ficava ali congelada, pedra. Aí veio outro herói que conseguiu matá-la com uma espada que cortava o mármore mais duro da humanidade, com o escudo e o capacete, que é o elmo, que o tornava invisível. E ele acaba projetando a imagem da própria Medusa no capacete. E ela se autopetrificou. E Hércules acaba fazendo aí os 12 trabalhos. Cara, é muito bacana a história desses deuses mitológicos. Tá? Aí, o cavalo de Troia, para os caras invadirem Troia. Lembra quando se fala sobre cavalo de grego? Pois é, a guerra de Troia se deu porque houve um presente, um cavalo de madeira enorme, que veio para poder fazer parte da festa, que era um presente, e dentro desse cavalo se fala que tinha dezenas de soldados, que durante a noite eles desceram e conseguiram conquistar a cidade. Então, e temos outros histórias mitológicas dos gregos que acabaram chegando ao nosso tempo. Bom, nisso, agora, como material complementar, aluno, eu vou deixar esse material para vocês. Temos aí o texto Deuses Gregos, as principais entidades da mitologia grega. Esse material foi produzido por Segredos do Mundo, e se encontra nesse link aqui, ó. Então, vocês, ao clicarem nesse link de azul, façam a leitura desse material para que você possa melhorar os teus conhecimentos voltado para esse tema, tá bom? Essa aula sobre mitologia, os principais deuses que nós vimos hoje, tudo isso explica essa ideia da Grécia Antiga. A mitologia em si, né? Olha lá, vem para mim. Nesse caso, claro, é só você agora fazer a leitura, buscar mais informações, que eu tenho certeza que você irá adorar em saber sobre a história da Grécia. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês daqui a pouco, nos 5 minutos. Tchau, tchau.